Já estamos de volta, é o De Cara com a Imprensa desta semana, e nós estamos aqui de cara com o secretário municipal de Educação, professor Viro Degrau, aqui de Francisco Beltrão, e eu já vou saudá-lo. Seja bem-vindo, professor, ao nosso programa. Muito obrigado, eu acho que é por esse espaço, porque nós nos comunicarmos com a população, com os nossos alunos, os pais, e falar sobre educação sempre é uma honra, e eu acho que é importantíssimo, eu diria, para a sociedade como um todo, porque se fala muito em educação, mas especificamente dado o nosso município, nós temos que falar mais para esclarecer uma série de coisas que talvez as pessoas ainda não conheçam. Está encerrando o ano de 2014, portanto, o segundo ano da gestão Cantelmo Neto e Chireia, e o senhor está à frente da pasta de educação, uma das importantes pastas do município e do Brasil, até porque a educação é sempre tratada como a esperança de todo um país, não é? A educação é o futuro da nossa nação, e ao término desse segundo ano, qual é o balanço que o senhor faz da Secretaria de Educação? Olha, eu digo com muita tranquilidade que é muito positivo, porque durante esses 2 anos nós não podemos nos queixar de dificuldade que tivemos, é claro, mas as conquistas que conseguimos são bem importantes e que ficarão para a sociedade para próximos anos, e nos mais diversos aspectos, tanto no espaço físico como no espaço pedagógico, enfim, uma série de setores onde nós melhoramos e bastante a educação de Francisco Beltrão. Muita gente conhece o senhor, já são quantos anos de escola, quantos anos de profissão? São aproximadamente 40 anos. Eu, na verdade, eu não sei fazer outra coisa, não aprendi a fazer outra coisa a não ser lidar com educação. Tanto no estado como no particular, no município, quer dizer, passei todas as fases, no universitário também, e claro que existem as diferenças, mas algumas coisas são comuns em educação e que a gente precisa tratar isso cada vez com mais carinho, para que de uma vez por todas não se deixe de falar em educação somente na época de campanha política, que a gente ouve bastante isso, e convencermos cada vez mais os nossos administradores, enfim, os nossos políticos, que aquilo que você já dizia, que a educação é o centro do nosso desenvolvimento. Se a gente não acreditar nisso, nós vamos ter muitas dificuldades para crescermos e sermos verdadeiro um país que nós todos esperamos. E na prática, professor, nesse ano de 2014, o que efetivamente foi feito na pasta da educação aqui no município de Francisco Beltrão que a gente pudesse destacar? Eu destacaria a conquista de 6 escolas novas do governo federal, 3 escolas aqui na cidade e 3 escolas do campo, que seriam São Cristóvão, Pedro Algeri, e também no Jardim Primavera. São todas escolas com 12 salas de aula, mas todas as salas de alimentação, dos mais diversos aspectos, tem mais umas 5, 6 salas para cada atividade específica, mas 12 salas são especificamente para salas de aulas, além do ginásio de esportes, que já vai estar também junto, e o que é importante também, que eu considero, vai ter um espaço para as crianças caminharem, brincarem um pouco fora da escola, e inclusive espaço também para deixar os carros, porque na rua a gente já percebe que não tem mais espaço suficiente. Por isso que o governo federal exige 8.000 metros quadrados, né? E inclusive exige que todas essas coisas façam parte, tanto o local para as crianças brincar, estacionamento, enfim, ginásio de esportes, e bem distribuído, sobra ainda um bom espaço. São obras importantes que devem ser concluídas quando, professor? A gente já acompanhou algumas ordens de serviço foram autorizadas, foram assinadas pelo prefeito, algumas obras já foram autorizadas, mas a expectativa é em torno da conclusão dessas obras e, naturalmente, da entrega, da inauguração. Se pretende inaugurar em que momento? Olha, tirando por base o São Cristóvão, que foi a primeira a ser iniciada, que hoje já está sendo colocado o telhado, né?
Se continuar nesse ritmo, eu tenho a impressão que em 10, no máximo 12 meses, eles terminam a escola como um todo. Tomara que as outras empresas todas façam esse trabalho semelhante, porque eu até chamo a atenção, porque eu fui diversas vezes lá na obra e em momento algum, nenhuma vez, eu vi menos de 30 pessoas trabalhando. Isso é importante, isso anima a gente sabe que nós teremos o quanto antes, já que essas escolas que nós conseguimos são para espaços onde nós já estamos emprestando salas da vizinhança ou da própria comunidade, como é o caso lá do industrial, que tem 3 salas já na comunidade e que não é o correto, mas hoje não tem outra alternativa. A escola lá no industrial ocupa salas da igreja, né? Da igreja, daí são 3 salas lá que tivemos inclusive readaptar, enfim, mas não são especificamente para escola, né? São salas de catequese menores, com menos ventilação, enfim, mas que, e a gente sabe, como a escola lá é compartilhada e o número de habitantes de Francisco Beltrão aumenta a cada ano, então os alunos do estado também aumentam, então eles vão ocupando mais salas, já que o prédio é do estado, e nós temos que nos ir retirando aos poucos, por isso a grande necessidade de nós apressarmos, inclusive, a construção dessa. Então, se fizer uma média pelo industrial, e já foi assinado também a ordem de serviço do Pedro Algeri, e dentro dos próximos dias será assinada a ordem de serviço do Jardim Primavera, do Tuna e do Nova Concórdia, e por último, a última é a da seção Jacaré. Eu creio que algumas nós podemos terminar ainda já em 2015. E algumas talvez fique uma parcela pequena para início de 2016. Esse é o cronograma oficial que as empresas têm, um tempo X demarcado, né, para que eles possam entregar a obra, a não ser que haja imprevistos, exceto de chuva ou alguma coisa diferente que aconteça para que isso não possa ser efetivado. Nós estamos encerrando o ano de 2014 e esse ano existem as eleições para diretores de escolas. Como é que isso está acontecendo aqui no município? No estado a gente sabe que foi prorrogado o mandato, o prazo desses diretores que hoje estão no cargo, e aqui em Francisco Beltrão o processo foi startado. Como é que está isso, professor? Olha, está em pleno vapor, eu diria, né? Porque a partir de hoje, ontem, aliás, os candidatos estão começando a fazer propaganda oficial, né? Visitando pais, enfim, conversando com os professores e tentando convencer os seus eleitores, né? Em algumas escolas nós temos candidato único, que sob vários aspectos é importante, porque se houve esse entendimento de candidatura única, nós concordamos também, porque de repente se evite algumas desavenças. Mas em algumas escolas temos mais que um candidato. O que a gente pede, e espero que esteja acontecendo, que haja o respeito, porque nós educadores sempre falamos mal dos políticos tradicionais, que usam de artimanhas que não são muito legais e ficam feias perante a população. E eu gostaria que na educação nós dessemos um exemplo de grandeza, de respeito mútuo, para que a eleição fosse realmente uma escolha correta, sem manobras não permitidas, e espero que todos respeitem isso. E qualquer dúvida que tiver nesse sentido, tem a comissão eleitoral também pré-estabelecida, tanto nas escolas como a geral da secretaria, que estão apostos para todas as dificuldades que aparecerem. E a eleição será no próximo dia 10, não tem muito tempo, e no dia 10, então, claro, os pais já sabem que nesse dia eles terão que ir até a escola e depositar seu voto no candidato que ele achar que é mais conveniente para a escola do seu filho. Muito bem. Nós estamos chegando aí no momento mais aguardado, sobretudo pelos alunos, que é o momento de férias, não é, professor? Mas, naturalmente, a gente sabe que alguns pais precisam continuar com seus filhos, especialmente nas creches, nesse período. Durante o começo do ano e as férias, naturalmente, vai ter plantão, não é isso? Mas a gente vai falar desse assunto daqui a pouco, depois do intervalo. Fique conosco, a gente já volta.